Você acha que sabe conversar com uma mulher, mas o que realmente desperta o desejo dela não tem nada a ver com o que você fala, e sim com o que ela sente enquanto te ouve. A maioria dos homens nunca vai entender isso, e por isso perde o poder logo nas primeiras palavras. Hoje eu vou te mostrar a psicologia oculta por trás das conversas que criam atração real, o método que transforma qualquer diálogo comum em um gatilho de desejo. Fica até o final e entende o que só os homens além da média dominam. Poucos homens entendem que o verdadeiro poder nas conversas não está nas palavras em si, mas no impacto emocional que elas provocam. A maioria acredita que despertar desejo é uma questão de aparência ou status. Mas o que realmente prende uma mulher é aquilo que ela sente quando você fala. O tom, a intenção e a energia por trás das suas palavras formam o que a psicologia chama de comunicação implícita, o conjunto de sinais que atingem o inconsciente feminino e despertam sensações que ela mesma não consegue explicar. Freud já afirmava que o desejo nasce de forças ocultas, e é exatamente isso que está em jogo quando um homem fala com presença. O homem interessante é aquele que conduz. E conduzir aqui não significa controlar o outro. Significa dominar a direção emocional da conversa. Ele entende o ritmo da interação, sabe quando avançar e quando recuar, quando provocar e quando silenciar. Ele conduz o clima, não com palavras ensaiadas, mas com a energia que emana da sua tranquilidade. E é justamente essa calma que o diferencia da maioria dos homens, que parecem desesperados por validação. Carl Jung dizia que a energia masculina é o princípio da ordem. É o homem que dá estrutura ao caos emocional, o que mantém a calma enquanto tudo à sua volta tenta desestabilizá-lo. Esse equilíbrio é o que desperta o instinto feminino de atração. A mulher se sente segura quando percebe que nada te tira do eixo, e o mais curioso é que ela vai testar isso, não por maldade, mas porque o inconsciente dela quer confirmar se a sua força é real ou apenas encenação. É nesses momentos que a maioria se perde. Quando ela provoca, o homem comum reage. O homem que conduz observa, respira, mantém o olhar firme e deixa claro, sem palavras, que ninguém o controla. Essa é a diferença entre liderar a conversa e seguir o fluxo dela. O homem que segue fala o que vem à cabeça, responde tudo o que ela pergunta, tenta manter o interesse como quem pede permissão para continuar existindo. Já o homem que conduz transforma a conversa em um campo de energia. Ele não se apressa, ele dita o ritmo. Ele sabe que a tensão é uma aliada, não um perigo. E por isso, quando ela o desafia com ironia, ele sorri de leve. Quando ela tenta medir seu valor, ele muda o assunto de forma natural, sem se justificar. Ele não tenta provar nada. Ele mostra quem é, através da forma como reage. Jordan Peterson costuma dizer que o homem capaz de lidar com o caos sem se destruir é o homem que todas as pessoas, e principalmente as mulheres, respeitam. Conduzir é exatamente isso, suportar a intensidade da interação sem perder a clareza. Quando um homem domina essa habilidade, cada conversa se torna uma demonstração silenciosa de poder. Ele não tenta ser engraçado o tempo todo, nem busca a aprovação com elogios ou concordâncias forçadas. Ele entende que o mistério nasce da contenção, não do excesso. E é exatamente nessa arte de guiar a energia, de transformar palavras comuns em experiências emocionais, que nasce a tensão. Aquele leve desconforto, aquela curiosidade incontrolável que faz ela pensar em você depois. E essa tensão, como você vai ver a seguir, não vem da certeza, mas da ambiguidade. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Atenção é o oxigênio do desejo.
E ela nunca nasce quando tudo está claro, previsível e seguro. A mulher não se sente atraída por aquilo que entende completamente. Ela se sente atraída pelo que a faz pensar, pelo que a faz imaginar. E é aí que entra a ambiguidade, o espaço entre o que é dito e o que é sentido. É nesse intervalo, nesse talvez, que o cérebro dela começa a construir fantasias. É nesse limiar entre certeza e dúvida que a imaginação feminina se ativa, e com ela, o desejo. Esther Perel, uma das maiores estudiosas da psicologia do Eros, explica que o desejo vive na fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Quando tudo é previsível, o desejo morre. Mas quando existe uma leve incerteza, um gesto que ela não sabe interpretar, uma resposta que a deixa pensando, um olhar que dura um segundo a mais, algo dentro dela desperta. O mistério não é um truque, é uma necessidade biológica do cérebro. Ele busca resolver aquilo que não entende, e enquanto tenta decifrar, se envolve emocionalmente. O erro da maioria dos homens é tentar ser claro demais, previsível demais. Acham que para gerar confiança, precisam ser totalmente transparentes, entregar tudo o que sentem, dizer tudo o que pensam. Só que isso elimina o campo da tensão. O homem que conta tudo mata o mistério. E o mistério é o que mantém o interesse vivo. Não é sobre esconder, é sobre revelar de forma inteligente. É deixar pistas sutis, é fazer com que ela sinta que há algo em você que ainda não entendeu completamente. É isso que a mantém curiosa. E curiosidade é o primeiro estágio do desejo. A ambiguidade funciona porque ativa uma área do cérebro ligada à recompensa. É o mesmo mecanismo que faz alguém ficar viciado em uma série ou em um jogo, o prazer da antecipação. Quando a mulher sente que há algo para descobrir, o corpo dela libera dopamina. E cada nova interação se torna uma pequena dose dessa substância. Não é o que você oferece, é o que você deixa em aberto que cria esse vício emocional. Um comentário que pode ser interpretado de duas formas: um sorriso no momento certo, uma pausa que a faz pensar no que você quis dizer. Todos esses detalhes criam tensão. E tensão é o terreno onde o desejo cresce. E o que faz essa ambiguidade se tornar realmente poderosa é a forma como ela é comunicada. Porque não basta o que você diz. O que realmente desperta o desejo é como você diz. As palavras certas perdem força se não forem entregues com emoção, ritmo e presença. É por isso que no próximo ponto, você vai entender o segredo por trás das palavras que ativam emoções e imagens mentais. O código invisível que transforma simples conversas em experiências que ela jamais esquece. As palavras certas são como gatilhos invisíveis. Elas não apenas comunicam ideias, elas criam sensações. O homem que entende isso percebe que não basta falar. É preciso fazer a mulher sentir. Quando você fala de um modo que ativa os sentidos dela, você deixa de ser apenas alguém que conversa e se torna alguém que marca presença emocional. E é aí que o jogo muda. A conversa deixa de ser lógica e se transforma em uma experiência. Milton Erickson, o psiquiatra que revolucionou a comunicação terapêutica, descobriu que a mente inconsciente responde mais a imagens e emoções do que a fatos. Quando você fala de um modo sensorial, o cérebro da outra pessoa não analisa, ele vivencia. Se você descreve uma cena, um cheiro, uma sensação, ela entra no estado emocional daquela descrição. A mulher começa a sentir o que você fala, e esse é o ponto exato onde o vínculo é criado. As palavras certas fazem o corpo reagir antes que o cérebro racional perceba. Imagine a diferença entre dizer "você é linda" e dizer "tem algo no seu olhar que parece calmo e perigoso ao mesmo tempo". A primeira frase é previsível, genérica. A segunda desperta curiosidade, imaginação e emoção. O poder está em criar imagens mentais, não em rotular sentimentos. A mulher sente prazer em decifrar, em preencher o que está implícito. Quanto mais você a faz visualizar, mais ela se envolve emocionalmente. E quanto mais emoção ela sente, mais o desejo se aproxima. O homem comum fala para ser entendido. O homem inteligente fala para ser sentido.
Ele não tenta impressionar com lógica, mas com atmosfera. Ele sabe que o desejo feminino nasce do contexto emocional, não da informação. É por isso que quando ele fala, o mundo em volta parece desacelerar. As palavras dele têm textura, têm ritmo. Ele descreve situações de um modo que transporta, que cria conexão. E sem perceber, ela entra em sintonia com a energia dele, como se estivessem dividindo o mesmo estado mental. Mas é preciso cuidado. Falar de forma emocional não é ser melodramático. É ser presente e específico. É perceber o detalhe. O som da chuva, a temperatura do ar, o jeito como ela encosta o cabelo atrás da orelha. E traduzir isso em linguagem. São esses pequenos detalhes que fazem uma conversa comum se transformar em algo íntimo. O cérebro feminino responde à emoção e à visualização, não à lógica seca. Quando você fala de modo sensorial, você ativa as mesmas áreas do cérebro que seriam ativadas se ela estivesse vivendo aquela cena. Ou seja, você faz o corpo dela acreditar no que você está dizendo. Mas existe um elemento que amplifica tudo isso: o tom, a pausa e o silêncio. Porque às vezes, o que mais desperta o desejo não é o que você diz, mas o vazio entre as suas palavras. É nesse espaço que o cérebro dela cria significado, e é sobre isso que vamos falar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Conversa. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. O silêncio é o segredo que a maioria dos homens nunca aprende a usar. Quando você fala, o som ocupa o espaço. Mas quando você se cala, a imaginação dela trabalha. E é nesse espaço vazio, entre uma frase e outra, entre um olhar e o próximo, que o desejo nasce. O homem que domina a pausa domina o ambiente, porque a mulher não é conquistada por excesso, e sim por presença. Quando você fala pouco, mas transmite intenção em cada palavra, ela sente que há algo mais profundo ali, algo que não está sendo dito. E é justamente o que não é dito que aprende. A voz masculina tem um efeito direto sobre o corpo feminino. Estudos em neurociência mostram que o tom mais grave e pausado ativa regiões ligadas à atenção e à excitação emocional. É o mesmo princípio do que Albert Mehrabian descreveu em sua teoria sobre comunicação. Apenas 7% do impacto está nas palavras, enquanto 93% está no tom e na expressão corporal. O homem que entende isso para de tentar impressionar com o que fala e passa a impressionar com como fala. Ele entende que a pausa é tão poderosa quanto a palavra e que o silêncio, quando usado com segurança, não cria desconforto, mas tensão. O homem inseguro tenta preencher cada segundo do diálogo, tem medo do vazio. Já o homem magnético usa o silêncio como uma arma. Ele fala, pausa, observa, e nesse intervalo, ela se perde por um instante tentando decifrar o que você vai dizer a seguir. O silêncio, quando sustentado com confiança, cria expectativa, e expectativa é o combustível do desejo. A mulher começa a projetar pensamentos, criar interpretações, preencher o espaço com curiosidade. Ela quer entender você, e é nesse momento que a imaginação dela faz o trabalho por você. A pausa também mostra domínio. Um homem que não se apressa para responder demonstra controle. Ele ouve, respira e então fala. Esse ritmo transmite autoridade emocional, a sensação de que nada o desestabiliza. E é isso que o cérebro feminino interpreta como força masculina. Não é o volume da voz que impõe respeito, é a calma. É o olhar firme que acompanha as palavras, a respiração lenta, a clareza no ritmo. É o contraste entre o que ela esperava e o que você entrega. Enquanto todos tentam ser barulhentos, você se torna magnético justamente por ser silenciosamente intenso. O tom da voz é como uma impressão digital emocional. Quando você fala com firmeza e leveza ao mesmo tempo, transmite segurança e mistério. As palavras certas perdem efeito se o tom for frágil, mas até a frase mais simples pode soar irresistível se dita com o peso certo. Vem cá, dito com voz tranquila, olhar direto
e silêncio antes da fala vale mais do que 1000 elogios. Porque o tom certo cria uma ponte direta com o corpo, e o corpo reage antes que a mente racional tenha tempo de pensar. Esse tipo de comunicação é pura psicologia aplicada. A mulher não analisa o que está acontecendo, ela sente, e sentir é o que a mantém presa. Quando você fala com cadência, com pausas calculadas, quando o silêncio carrega intenção, a energia muda. Você não está mais apenas conversando, está guiando o clima emocional. Está mostrando que tem controle sobre si. E quem tem controle sobre si, acaba tendo controle sobre o ambiente. A verdade é que o silêncio é a forma mais avançada de comunicação. Ele mostra que você não precisa correr atrás de atenção. Você se torna o centro naturalmente. O homem que fala com intenção e pausa cria presença. O homem que fala sem parar cria ruído. E toda mulher distingue um do outro em segundos. Quando ela sente que você não precisa provar nada, que fala devagar, observa, escuta, e que seu olhar diz mais do que qualquer frase, o desejo muda de forma. Ele deixa de ser físico e passa a ser psicológico, o tipo de desejo que se multiplica na ausência, que continua mesmo quando você já foi embora. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dos homens que buscam entender o jogo real, o psicológico. Então, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que mais te marcou nesse vídeo. Faça parte da nossa comunidade além da média e tenha seu nome nas telas finais dos próximos vídeos. Aqui, a missão é clara: formar homens mais conscientes e fortes.